She participated in the establishment of the new development bank as president of Brazil. She is now at the helm of this multilateral development bank. She says finance should cater to public wealth and sustainable development. É porque nós temos esse compromisso com o povo de cada dos países, no sentido de garantir uma melhor condição de vida. She wants to go to Yan'an and Shenzhen to understand the context of China's development and share China's experience with the world. E o que está acontecendo aqui fará diferença para toda a humanidade. Zhou Yun sat down with Mrs. Dilma Rousseff, president of the MDB, for an exclusive interview. Stay tuned. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Zhou Yun. Today, here we are in headquarters of New Development Bank located in Shanghai, and we're here to interview Madame Dilma Rousseff, President of the New Development Bank. What is her plan to lead the bank in building a more diverse and sustainable growth? How does she see the dollar hegemony and why it is important to have a new channel of funding and clearance to developing countries and the global south? Today, we're going to find those answers from an interview with Madame Rousseff, President of the New Development Bank. 罗塞夫行长您好，非常感谢您接受高端访谈的专访。这段时间在新开发银行履职顺利吗？您在上海工作生活感觉又怎么样呢？ Eu acredito que Xangai é uma das cidades, do ponto de vista pessoal, muito boas de se viver, porque é uma cidade cheia de árvores, de flores, e tem maravilhoso band que a gente pode andar de bicicleta. 前段时间，卢拉总统访华，他第一站呢就来到了上海，来到了新开发银行，为的是参加您的就职仪式。那一天对您来说是不是也是意义非凡啊？您看，一方面呢是履新职，另一方面是在新的平台见到了远道而来的老朋友。Na verdade, a presença do presidente Lula aqui em Xangai evidencia a importância que o governo brasileiro atribui ao Banco dos BRICS, ao NDB. Porque era uma ex-presidenta do Brasil que estava assumindo a condição de presidenta do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né, o NDB. A gente chama Banco do Desenvolvimento dos BRICS, mas hoje o banco é muito mais que apenas os países fundadores, né? Nós já temos mais 3 países, além do Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, que são Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e o Egito. E pretendemos nos próximos anos, nesse próximo ano e nos próximos anos, termos mais membros também integrando, membros do Sul Global integrando o nosso banco. 罗塞夫行长，其实您与新开发银行有着很深的渊源，因为在2014年的时候，当时呢金砖国家领导人签署新开发银行成立的协议，您是见证人之一。那现在从银行的见证人转变为银行的掌门人，您如何看待这种身份上的变化？ É verdade. Eu acredito que quando nós assinamos lá atrás, porque foi eu e mais 4 países, eu e os presidentes, ou primeiro-ministro de alguns países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lá atrás, quando assinamos, o banco era justamente essa grande inovação que queríamos colocar dentro de todo esse processo de multilateralismo que está acontecendo no mundo, essa espécie de grande mudança. E, ao mesmo tempo, eu quero te dizer o seguinte, são experiências diferentes. Então, eu acredito que, ao ser presidenta de um país em desenvolvimento, uma economia emergente, eu tenho hoje mais sensibilidade para ser presidente do banco em relação a todas as outras economias e a todos os outros países em desenvolvimento. Porque eu sei o que uma liderança comprometida com o seu país e com a construção de um mundo, né, multipolar, um mundo em que todos tenham vozes iguais. 新开发银行一个非常显著的特征就是新。
那这个特征呢，不光是呈现在它的名字当中，新开发银行，同时呢，也是融汇在整个的银行的发展基因当中。比如说新理念、新方案、新技术、新机遇等等，这些都是银行非常看重的核心的价值。那作为银行的新任行长，您希望给银行带来哪些新的变化和动力呢？ Acho que você foi muito precisa nessa síntese que você faz ao me perguntar. De fato, ele é novo na idade. Nós estamos indo para a adolescência e entrando depois na maturidade. Mas esse banco ele tem uma característica que eu acho que é única, que é justamente ser focado em alguns problemas que só os países do sul global, que não têm acesso a tanto crédito, ao mercado de capitais, a sua moeda própria nunca foi conversível. Os países em desenvolvimento têm uma série de problemas. E eles precisam de investir. Por que eles precisam de investir? Porque a infraestrutura, tanto a infraestrutura logística, estradas, ferrovias, rodovias, trens de alta velocidade, como esse que a gente encontra aqui na China, e fica, né, extremamente eficaz e cria toda uma interconexão no país, a infraestrutura digital, as redes 5G, enfim, todas essas questões, elas são cruciais para o quê? Para o bem-estar do povo desses países. É porque nós temos esse compromisso com o povo de cada um dos países, no sentido de garantir uma melhor condição de vida, acesso a mais emprego, porque isso é crucial. The hegemony of the US dollar was established after World War II, and the currency has gradually become a tool of US political blackmail and coercion from just an ordinary means of payment, settlement, and investment. Confiscating and freezing foreign assets, imposing sanctions on multiple countries, corporations, and individuals, the US is weaponizing the dollar through its hegemony. The frequent and aggressive interest rate hikes by the Federal Reserve, the consecutive collapse of the banks in the U.S., and the continuous increase of the U.S. federal debt ceiling have shaken the stability of the global financial markets and resulted in huge losses for fledgling emerging market economies. It's time the world had a new set of rules. Faced with multiple repercussions brought about by the hegemony of the U.S. dollar, the NDB has proposed a strategy, expanding local currency settlements. Rousseff said that local currency settlements are the trend. It is not intended to compete with the US dollar, but to optimize financing and bolster investment and trade. 卢拉总统在出席您的就职仪式的时候呢，当时他还在演讲当中表达了对美元霸权的不满。他当时有一句话给我留下了很深刻的印象，他说：“我每天晚上都在问自己，为什么这么多国家都要用美元来进行结算？我们金砖国家为什么不能够用自己的货币来结算呢？”您如何看待美元霸权给发展中国家，特别是南方国家的发展带来的影响？同时，在金砖的合作框架下，您计划如何去更好地推动本币结算呢？ O grande problema nosso é que as nossas moedas do sul global não são conversíveis. Então, o que acontece quando a gente estabelece uma relação entre os países da nossa região? A gente tem de ter dólares. O dólar passa a ser uma referência obrigatória em qualquer relação que a gente tenha, seja comercial, seja uma relação financeira, seja a compra de serviços, enfim. Num país, você precisa desse acesso a essa moeda. Daí porque a gente faz reservas. Então, houve um momento na história que eu acredito que foi um grande político francês, que chamou essa questão da hegemonia do dólar, ou seja, dessa eterna ligação para que se faça contratos com o dólar, chamou isso de privilégio absurdo. Então, por que você não paga na sua mesma moeda essas transações? Desde a crise de 2008, 2009, você teve uma modificação no cenário. Qual é essa modificação? É a percepção de que a globalização criou alguns problemas que ela tem de resolver para continuar se expandindo. Porque a globalização trouxe várias vantagens para o mundo, né? Trouxe cadeias globais de valor
que permite que você produza em vários lugares do mundo, integra o mundo, tem um fluxo de informação, tem um fluxo de bens e serviços, enfim, tem várias vantagens, mas, ao mesmo tempo, mostrou certos limites, principalmente na área financeira, quando houve aquela grande quebra do Lehman Brothers. Mostrou a necessidade de alguns controles. E, entre essas coisas, começou um processo de buscar uma série, vamos dizer assim, de proteções contra as crises. Então, hoje tem toda uma tendência a um mundo mais multipolar, não unipolar, não só baseado no dólar. Não é que o dólar não vai ter importância, vai ter importância, mas você vai ter vários outros centros aparecendo. Isso está em processo, isso ainda não está plenamente ocorrendo. Mas o que nós imaginamos é que é muito importante que uma parte das transações comerciais, das relações, se dê em moedas locais. Daí porque também nós queremos levantar capital em moeda local, auxiliando esses países que integram o NDB, né, a ter um mercado de capitais mais profundo, mais atuante, e que possa contribuir para o conjunto, né, global da economia ter também um melhor desempenho. Nós queremos mais, nós não queremos menos, nós queremos acrescentar neste mundo a multipolaridade e o multilateralismo, em que todos os países possam ter suas vozes, né, ouvidas. 其实现在全球经济面临着很多的风险和不确定性，比如说美联储货币政策调整所带来的这种溢出效应。同时呢，美国近期还有几家银行倒闭，另外还有100多家银行同样是面临着倒闭破产的风险。您如何看待这些风险给全球经济，特别是新兴经济体所带来的这种风险呢？ Olha, eu acredito que sempre trouxe mais grandes, afetou bastante as economias emergentes. Sempre que há aumento da taxa de câmbio e desvaloriza-se uma moeda, você corre um grande risco de inflação. Os países em desenvolvimento, muitos deles tiveram momentos hiperinflacionários. Nos momentos hiperinflacionários são muito graves, sabe por quê? Você não sabe qual é o valor da moeda, da sua moeda. Você não sabe quanto vai custar amanhã o produto mais básico, o pão. Você não vai saber quanto vai custar nenhum dos produtos que você precisa para poder sobreviver. Então, o que isso criou nos países em desenvolvimento foi muito grave, mas hoje até os países desenvolvidos passam por consequências graves. O que nós vimos? Nós vimos a crise do SVB, do banco SVB. Então, você tem bancos médios nos Estados Unidos sofrendo as consequências da política de aumento da taxa de juros. Então, eles também sofrem. E no caso, por exemplo, você falou das turbulências geopolíticas. No caso das turbulências geopolíticas, os efeitos da sanção são danosos, principalmente porque é uma ruptura da globalização, que é as políticas de contenção, as políticas de transformar, né, outros países em adversários que devem ser combatidos. Por exemplo, eu acho errada a política de contenção à China com o aumento de tarifas e, por exemplo, também com o último Chip and Science Act, a lei do chip e da ciência. É algo que a única coisa que resulta é na ruptura de cadeias produtivas globais, que não é do interesse de ninguém. Isso não resulta em benefícios gerais para as economias do mundo. E também acredito que não vai resultar em efeitos efetivos contra a economia chinesa. Então, se torna uma situação que não é boa para nenhum lado. Não há aí uma política de ganha-ganha, há só perda. 您在最近的一个演讲当中提到了一些国家对于中国的遏制是现在全球面临的最大的风险之一，为什么会这么说呢？ Porque, sem dúvida nenhuma, você tem hoje um fato inequívoco, né? Que é o crescimento da China, esse desenvolvimento extraordinário da China, que em 40 anos passa de um país muito pobre
para uma economia, a segunda economia do mundo. Eu não acredito que tentativas de que eles chamam, né, de reshoring ou friendshoring, que é uma espécie de trazer para dentro de uma área a produção. Ou seja, não acredito que isso seja possível nessa proporção e nessa quantidade. Então, eu acredito que faz muito mal para o mundo, porque diminui o quê? Diminui os recursos que o mundo tem para se expandir, para que todos tenham uma política de desenvolvimento em paz. Eu acho que isso não contribui com a paz, porque é uma espécie de armar as políticas econômicas. Em vez de você usar arma, você usa medidas, né, que se transformam em armas em situação de paz. Medidas de sanção eu acho muito graves. Você não pode querer definir como é que o outro país vai construir a sua superestrutura política, o seu regime jurídico, o seu regime parlamentar. Você não pode decidir sobre quais são as experiências históricas que são significativas. Isso varia de país para país, né? As civilizações têm de ser respeitadas na sua diferença. Então, eu acredito que tudo faz parte de um contexto em que duas palavras têm de ser muito respeitadas: paz e desenvolvimento. Você tem de respeitar isso. Respeitar aquilo que contribui para o desenvolvimento e tudo que contribui para a paz. 我们看到，包括美国，包括一些其他的西方国家，他们恰恰是非常热衷于把制裁、把一些单边的手段当作是他们解决问题的一个第一选择的方式。前段时间我采访厄立特里亚的总统，这个国家是一个被美国制裁影响了几十年的国家，他说这是一种非常非常病态的思维。您怎么看这个问题？ A sanção tem por objetivo afetar a sociedade, afetar as condições de vida da população, as condições de vida daquele povo. Esperando o quê? Esperando que, ao afetar as condições de vida, quando as condições de vida piorem, aquele regime mude e adotem os meus princípios e os meus interesses. Isso está errado, né? Como cortar, por exemplo, para a Europa a energia barata que provinha da Rússia, né? O gás, por exemplo, né? Para a Alemanha. Para a Alemanha isso é bastante complicado, não sei, eu não vou dizer aqui que eles não superem, mas que provoca um grande prejuízo à economia alemã, provoca. Por quê? Porque o gás é utilizado tanto como combustível como matéria-prima, na indústria química, por exemplo. E a indústria química alemã era uma indústria ultra competitiva no mundo. Então, perde competitividade. Então, você tem efeitos que são bastante nocivos, né? De fato, acho que sanção é uma forma diferente de guerra. Containment, sanctions, entity list, imposition of tariffs, setting up small circles. The international community, which was supposed to advocate win-win cooperation, is now shrouded in the shadow of Cold War thinking once again under the instigation of the U.S. Should countries develop or take sides? Developing countries and emerging economies are providing their own answers. The NDB has been continuously expanding its membership, with Bangladesh, the United Arab Emirates, and Egypt joining as new member countries since 2021. Recently, Saudi Arabia has also indicated its intention to join the NDB's circle of friends. On the collaborative platform of the NDB, countries not only share successful experiences, but also enjoy equal status. By supporting infrastructure construction and sustainable development projects, the NDB is dedicated to helping member countries achieve sustainable development goals, particularly in eliminating poverty and hunger. It not only brings tangible benefits to the people in borrowing countries, but also provides new ideas for cooperation and development to the world. 当今的世界呢，是站在了又一个十字路口，面临100年未有之大变局。
在这样的一个语境下，您如何理解习近平主席所提出的全球发展倡议、全球安全倡议以及全球文明倡议对于推动全球和平与发展方面所做出的积极贡献呢？ Eu gosto muito de uma proposta do presidente Xi Jinping, que é a construção de uma comunidade de futuro comum compartilhado por toda a humanidade. Nesse sentido, eu acredito que tem aí um conceito duplo. Um conceito de paz, né, de respeito à paz, à não agressão, à não violação de um país, né? É uma comunidade em comum, naquela que você compartilha a prosperidade, que você compartilha o desenvolvimento. Então, acho as iniciativas propostas pelo presidente Xi muito interessantes e acho que elas vão contribuir muito no sentido tanto do desenvolvimento quanto da paz. E acho que o mundo está precisando disso nesse momento. Precisa disso como uma forma de construir uma alternativa mostrando que outro mundo é possível. E não só esse de conflitos geopolíticos, né, em que você também tenta conter, que você tenta usar também a sua legislação fora do seu país, que também eu não concordo. Né? Você usa a lei do seu país como tendo de ser válida em outros países, o que é algo absolutamente contrário a toda a experiência histórica do mundo. Cada país produz os seus mecanismos e aprende com os outros, mas não pode ser por imposição. 您与习主席有过多次的会面，在您的印象当中，习主席是一位怎样的领导人呢？ Olha, eu tenho uma grande consideração pelo presidente Xi Jinping e acredito que ele é um grande líder. E acho que ele é uma pessoa que é a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Acho por isso que terá, sem dúvida nenhuma, tudo indica um grande papel histórico nesse momento que nós vivemos, nessa circunstância que nós estamos vivendo, e acho que a China tem um líder absolutamente adequado para o seu desafio, seu próprio desafio, um grande líder. 去年在金砖国家领导人峰会上通过并且发表了金砖国家领导人第14次会晤北京宣言。在这份宣言当中呢，89次提到了发展，105次提到了合作，而且习主席还在他的讲话中提到，金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的小圈子，而是守望相助的大家庭，是合作共赢的好伙伴。您如何理解习主席的这番话？同时，您认为金砖国家的这种合作的魅力究竟在哪儿呢？ Olha, eu concordo totalmente, até porque, inclusive, nós estamos aqui no NDB buscando ampliar as nossas parcerias com outros países em desenvolvimento e países em economias emergentes. Eu acredito que o mundo pode compartilhar experiências. Nós não somos um banco só, nós somos uma plataforma de cooperação. Então, eu queria, por exemplo, mencionar um fato histórico. No Brasil, no meu período e no período do presidente Lula, nos nossos primeiros governos, nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria extrema. Então, eu sei, isso é a dimensão do meu país, nós temos 213 milhões de pessoas. Eu sei perfeitamente a dificuldade imensa que é tirar 36 milhões de pessoas da miséria extrema. Porém, eu acho que é um fato histórico para a humanidade ter tirado 800 milhões de pessoas da miséria, ou seja, da pobreza absoluta aqui na China. E vocês têm aqui também um instrumento único, né? Que é o Partido Comunista Chinês, porque é um país que teve esse imenso esforço no sentido de tirar 800 milhões em 2021, até 2021. Então, essa é uma parte que eu acredito que tem de ser compartilhada, porque outra coisa que os países BRICS têm de fazer, compartilhar experiências bem-sucedidas. Cada país constrói o seu, mas uma coisa existe. Aquilo que dá para a gente copiar porque achou melhor, copiemos.
您在很年轻的时候就踏入政坛，这一路上呢，经历过很多的高光时刻，但同时也有低谷。而且其实您个人的生活也是经历了各种的跌宕起伏，而且还战胜了癌症。我听您的同事说，今年您77岁，但是在新开发银行每天雷厉风行啊，非常充满激情的工作10几个小时。所以我特别好奇，就是您的这种源源不断的动力，您的这种坚韧，它的源泉是来自于哪儿呢？ Só tem uma coisa que ajuda você na vida a ter força com qualquer idade: suas convicções, aquilo que você acredita. Se você fizer aquilo que você acredita, é importante também você acreditar em uma coisa para além de você mesma. Eu sempre acreditei que o meu país um dia ia mudar, ia virar um grande país, não ia ter desigualdade, que a gente seria uma sociedade mais justa, mais igualitária, e lutei por isso toda a minha vida. E agora luto também para ajudar os outros países a poderem fazer a mesma coisa. Diminuir a desigualdade, se desenvolver, ter direito de ter um padrão de vida melhor, acesso a emprego de qualidade para as pessoas, que é o que todo mundo quer. E acredito muito que se você tem convicção, você consegue. Trabalhar. Agora, sugiro às pessoas, né, um pouco de atividade física. Se eu não tiver atividade física, eu não consigo trabalhar. Tenho de fazer exercícios aeróbicos e exercícios de força. 您在上海都平常做点什么锻炼的运动？ Eu comprei uma bicicleta. Eu sempre tenho bicicleta. Então eu ando no Band toda manhã. E depois eu faço musculação, faço workout. Eu gosto muito de arte em geral, de pintura. Fiquei muito impressionada com o museu, aquele ali na Praça do Povo, que tem as caligrafias, que tem as pinturas, né? Que tem também as porcelanas. Mas eu pretendo também viajar pela China. Nas minhas horas que eu não tenha de trabalhar, né, nos fins de semana ou em algum feriado mais longo, eu vou querer viajar pela China. Eu quero conhecer a China. 您最想去的城市是哪儿啊？ Todas as pessoas que eu encontro, eu pergunto qual é a sugestão. Somando, subtraindo e dividindo, me deram 2. Sichuan e Shenzhen. Mas eu quero conhecer outras. Eu quero ir lá no sul da China, eu quero ir em Shenzhen. Eu quero conhecer Shenzhen, quero conhecer ali aquela região ali. Depois eu estou vendo, estou pedindo informações. Onde foi a longa marcha? Right. Eu quero conhecer a China, não no sentido só não é no sentido turismo, não. Porque eu acredito que o que está acontecendo aqui, eu vou ficar aqui 2 anos e meio, e o que está acontecendo aqui fará diferença para toda a humanidade. Então, o que eu quero entender é o que está acontecendo aqui também. 谢谢您，罗塞夫行长，很高兴也很荣幸今天能够与您进行这一场采访，非常感谢您与我们分享您的真知灼见，谢谢您。 Obrigada a você. During the interview, President Rousseff has emphasized many times the idea of sustainable development and inclusive growth. The new development bank has made its mission to ensure the best practice, reducing poverty, as well as raising the collective voices of developing countries and made it be better heard. With that, we're going to wrap up this edition of Leaders Talk. I'm Zhou Yun reporting from Shanghai. Many thanks for watching. See you next time.